Estamos de volta com o Clube da Bola deste sábado, hoje 19 de julho, Dia Nacional do Futebol, e a gente falando muito desse esporte que a gente adora aqui no Clube. E olha, o episódio de hoje da série Me Conte a Sua História tem um personagem marcante para a história recente do futebol catarinense. Ele brilhou nos gramados como zagueiro e é um dos sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense. Reportagem especial. Meu nome é Neto, eu sou o personagem de hoje do Me Conta a Sua História. Conquistas e uma história de vida que inspira. O Neto é um daqueles casos improváveis que acabam dando certo através do esforço e dedicação. É que o Neto só virou jogador muito tarde. Sem base, levou não de diversos clubes. E, por pouco, o sonho de viver do futebol quase não vira realidade. Em 2006, quando eu joguei no Francisco Beltrão, fui emprestado para Foz do Iguaçu e larguei o futebol, Foz do Iguaçu. A Simone tinha um cisto no ovário, ela teve com 15 anos, 14, tirou um ovário e eu já estava casado com ela teve cisto no outro ovário. Aí eu falei, vou voltar para Beltrão, vou morar com a sogra, né? Morei de favor com a sogra, aí trabalhei de barman, trabalhei na loja chamada Por Menos, que tem aqui em Chapecó também. E joguei os amadores lá, ganhando R$100 por jogo. Até quando meus filhos nasceram, veio um casal de gêmeos com um ovário só. E aí meu pai fez o aniversário deles de 1 ano, não tinha dinheiro para fazer nada, Florão, nada. E 1 ano de aniversário, 1 ano de vida, meu pai pegou o avião com a minha mãe, fez a festa e me falou, você tem que jogar bola, cara, você saiu de casa para isso, você tem potencial. Meu pai falava para mim, você tem potencial, você tem que lutar, você tem que se dedicar. Eu falava, pô pai, mas é difícil, não, você vai jogar. Meu pai falava para mim assim, você vai jogar na Série A. Uma profecia que estava destinada a se cumprir. O esforço tornou o Neto um zagueiro vencedor, com passagens por clubes como o Guarani e Santos. Estava na Vila Belmiro cheia, eu olhei assim um telão, na hora do hino, do hino nacional, passa um telão assim, tem um telão lá, que passa os gols do Pelé, cara. Aí eu já olhei ali e pensei, mano, eu tô no lugar onde o Pelé jogou. E na minha frente estava o Neymar. E eu pensei assim, meu pai falou que isso ia acontecer, velho. Aí eu fiquei emocionado na hora do hino, que eu falei, eu tô vivendo isso aqui, é que a gente vai vivendo as coisas meio no automático, né? Tu vai chegando, tu vai conquistando. Mas eu lembro que ali eu parei e falei, cara, eu tô no lugar que meu pai falou que eu ia estar. Dentre os títulos conquistados, o mais importante é o da Copa Sul-Americana, em 2016, já com a camisa da Chape. Um time que entrou para a história do futebol mundial. O momento mais feliz da minha vida foi 2016, sem dúvida, assim. Já começando em 2015, quando eu pisei na Chapecoense, né, e vim para cá jogar, e 2016 para mim foi o momento mais feliz. A gente tinha uma parceria muito grande, sabe? Fora de campo, a gente se defendia dentro de campo, a gente brigava no vestiário entre nós, Florão. Cansamos de brigar no vestiário, de não pode deixar acontecer isso. No jogo os caras, Tiago, vamos Netão, caramba, tem que marcar, pega esse cara, troca comigo, e eu falar com ele, ó, cuidado que ele vai passar lá, e muita comunicação, assim. Muita parceria, assim, sem vaidade, cara. Isso daí que me marca, né? Foi ali também o fim da carreira como jogador. Neto foi um dos 6 sobreviventes da tragédia aérea de Medellín, mas ele não conseguiu voltar para os gramados. Virou dirigente, mas só na Chapecoense. Em pouco tempo no cargo, ajudou a levar o clube para o único título nacional, o da Série B de 2020. A gente foi campeão ali da Série B, no pior momento da história, financeiro, 7, 8 meses atrasado. Eu falava, não pode, cara, tem que tentar motivar esses jogadores. O presidente que faleceu, Paulo Magro, morava aqui no condomínio, morreu de Covid. Na época do Covid, ele se isolou do clube um pouco. Eu lembro que eu passava para ir treinar, para ir pro CT, ele caminhava lá naquela pracinha lá, caminhando, ele falava, será que nós vamos ser campeão? Eu falava, presidente, eu tô sentindo que isso no futebol, quando acontece, essa sinergia de encaixar dentro de campo, fora de campo, a gente ser... E ali foi
um baita momento assim, onde eu pude ver, ajudei, contribuir, fiz a minha parcela para dentro do clube. Todo mundo que gosta de futebol conhece a história do Neto, mas poucos sabem da vida do Hélio Zampierre Neto, um cidadão chapecoense e que depois que encerrou a carreira no esporte, segue tocando o coração de muita gente. A experiência do Neto, jogador, dirigente e sobrevivente, transformou ele no palestrante. Eu sei que o futebol me tirou de casa para me ter para me enxergar a vida de outra maneira, né? Eu tenho certeza que o futebol me fez amadurecer em muitas áreas e me trouxe a fé que eu tenho no coração hoje, porque foi por meio do futebol que eu conheci tudo relacionado à fé e me moldou para que eu fosse esse palestrante de hoje. Inspirar pessoas é o propósito de Deus na minha vida. No melhor momento da carreira, eu desfrutei de uma pior tragédia do mundo. E hoje eu posso falar que as experiências que eu tive saindo de casa, indo de encontro aos meus sonhos e Deus colocando coisas maiores do que eu imaginava, fez com que eu me tornasse esse palestrante, esse cara mais humano, esse chefe de família, essa pessoa que eu sou. Neto, um batalhador e um sobrevivente, no sentido mais puro da palavra, e que hoje tem como missão salvar outras vidas. O Papai do Céu me deu outros recursos, né, para ajudar pessoas, né? Ajudei por meio da fé, ajuda até hoje, isso também ajuda a minha fé a crescer e mentalmente tenho trazido um equilíbrio aí que o ser humano se perdeu, né? Tem perdido isso constantemente, né? Isso para mim é prazeroso, porque Florão, ficar vivo para viver para mim mesmo, não ajudar as pessoas, não tem graça, né? Olha, emocionante a história do Neto, baita reportagem do Eduardo Florão. E eu quero ouvir do Badá, direto de Chapecó, então, que convive com o Neto, acompanhou toda aquela trajetória da Chapecoense naquela Sul-Americana. E essa história do Neto, que agora passa a ser inspiradora também, né, com a missão dele, depois de ter sobrevivido à tragédia da Chapecoense, que deixou todo mundo triste do futebol, né, Badá? Que história do Neto? Essa é uma ferida que não cicatriza nunca, né? Agora, vendo a matéria, é impossível a gente não se emocionar, porque a gente relembra de tudo que aconteceu, de tudo aquilo que se passou, mas o Neto é uma história inspiradora, eu tenho contato frequente com o Neto, dos sobreviventes é o que eu mais tenho contato, ele mora aqui em Chapecó, ele vive a vida de Chapecó, não é mais dirigente da Chapecoense, mas frequentemente, quando a situação está meio difícil, o Maringá, o Dalpozo, chama o Neto, ele vai lá no vestiário, conversa com os jogadores, dá uma injeção de ânimo no grupo e a resposta é imediata. Então é uma história inspiradora, né? E a gente vê aí a história do Neto, uma história muito bonita. Era um baita jogador, o Neto fazia gol de bicicleta. Teve um jogo aqui que o Neto fez um gol de bicicleta, acho que foi no Vasco da Gama. Jogava muita bola, ele, a gente vê a foto ali, a dupla de zagueiros da Chapecoense era o William Thiago e o Neto. Era difícil de fazer gol ali, né, cara? Fora todos os demais jogadores que a gente já lembrou nessa matéria do Eduardo Florão. Mas que bom que o Neto está aqui, que está podendo viver a vida dele com a família. Tem uma família muito, muito bonita, muito linda, né? E que continua levando essa história para as pessoas. Quem assiste as palavras do Neto se emociona e é uma grande inspiração, né? Então, um abraço para o Neto aí, parabéns pela sua trajetória e continue sendo esse cara bacana aí que todo mundo gosta dele aqui em Chapecó. Verdade, a gente encaminhando para o final do programa, mas vamos fazer o convite, porque hoje, a partir das 18h30, você vai acompanhar aqui na NDTV Record a partida entre Mirassol e Santos. O time do interior paulista tem boa campanha na Série A, tem surpreendido e vai receber o peixe do craque Neymar. Não é apenas Mirassol e Santos, é Mirassol e Santos com um Neymar que há tempos não víamos em ação. Rápido e decisivo, ele marcou um belo gol e comandou o peixe na vitória contra o poderoso Flamengo na última rodada. Mas será que ele consegue manter esse nível? O gramado de Mirassol é um bom gramado, facilita o jogo de toques rápidos. Eu acho que tem tudo para ele conseguir mais uma sequência de jogos que vai inclusive chamar a atenção
da seleção brasileira. O Neymar só enfrentou o Mirassol uma vez em toda a sua carreira e o craque não conseguiu marcar contra o time do interior. Essa partida aconteceu em 2012, aqui mesmo, no gramado do estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Para o próximo encontro, a expectativa é de estádio lotado, porque a cidade toda espera por ele. Todo mundo vem para ver o Neymar. Vai querer ver gol do Neymar ou vai querer ver o Mirassol ganhar? Não, vai querer que o Neymar faz um gol e o Mirassol faz 3. Até quem divide o vestiário, o dia a dia, sabe que é sempre especial. É um sonho, né? Sonho de criança, sempre assistir ele jogando, sempre via pela televisão e agora jogar do lado dele é uma sensação inexplicável. Só que quem estará mais atento aos passos de Neymar em campo são os jogadores do Mirassol, claro. Neymar é extra classe, né? É o maior jogador que nós temos, que marcar perto, né? As atenções do futebol brasileiro estarão todas dentro do Maião, com a transmissão da Record, do R7 e do Play Plus, a partir das 6 da tarde. Torcedor do Mirassol, que é gol do Neymar, mas 3-1 pro Mirassol, né? A gente vai pro último intervalo, na sequência mais Clube da Bola aqui no NDTV Record. Não sai daí que a gente volta já já. Nesta segunda, 9 da noite, Paulo, o Apóstolo. Clube da Bola. Oferecimento. ND+, o seu portal para o mundo.